Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião 2.0, quarta-feira 17 de agosto, e vão analisar as notícias com você, conversar, fazer uma resenha com você, o médico Benjamin Rodrigues Lopes e o jornalista e advogado e cinéfilo Marcelo Pavão. Pavão, a primeira notícia é uma ameaça feita por um grupo de WhatsApp e o telefone no qual esse WhatsApp está inscrito é da Tailândia, com o nome de Sofia Lopes, tudo fake, né? Mas foi feita uma ameaça de massacre aos alunos da Escola Estadual Primo Ferreira, em Santos. Os pais, se você é pai de um aluno do Primo Ferreira, você pode achar, deve ser trote. Lógico que fica com medo, né? Porque há casos em que o agressor, o exterminador, né, o atirador, ameaçou antes, né, nos Estados Unidos. Então, não seria a primeira vez. É complicado, né? A escola tomou as providências, a polícia tomou as providências, mas vai ser difícil localizar quem fez essa ameaça e é impossível saber se ela é séria ou não, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos. Paulo, acho que esse caso que você está citando, ele é emblemático e exige que a gente faça uma análise um pouco mais abrangente. Na época que eu era moleque, e eu estudei no Colégio Canadá aqui em Santos, era a época da loira do banheiro. Então ficava a molecada na porta do banheiro, falando que tinha uma loira pendurada lá, todo mundo sabia que era mentira, mas ficava aquele pânico. Então, qual que era a brincadeira, entre aspas? Jogar alguém lá menos protegido, né? Aquele pessoal que não tinha a turminha, fechava-se a porta, a pessoa saía absolutamente transparente e em pânico de lá. Então, essas eram as redes, entre aspas, redes sociais da década de 70, né? Da minha, década de 80 e tal. E aí, o que acontece? Hoje nós temos as redes sociais com uma abrangência muito maior. O que me preocupa neste momento é que a gente precisa abordar com as crianças, com a família, nas escolas, nos clubes. A gente precisa abordar como essas crianças devem receber esse tipo de notícia. Porque se a gente não tratar a preparação dessas crianças recebendo a informação, hoje a gente pode até brincar, olha, houve uma notícia que foi identificado que o número é da Tailândia, da Indonésia, sabe-se lá de onde, que é tudo fake, e fala de um ataque à escola. Já imaginou se fala que tem uma bomba, ou se tem alguma coisa pior nessa história, e aí tem uma criança que compra essa informação e sai pela rua, ou essa criança tem algum problema de saúde e de repente acontece uma coisa pior, ou os próprios professores, enfim, essa tese do suspense, da agressão, que a gente tende aqui no Brasil a dizer que é inofensivo, a gente tem casos emblemáticos, como aquela escola aqui da Grande São Paulo, que foi Mogi Guaçu, né? Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, sei lá. Que o rapaz... Suzano, isso. Simplesmente o cidadão, o aluno, foi repreendido pelo inspetor num dia, ficou com raiva, pegou um arco e flecha, pegou uma besta, chamou um outro rapaz, foi lá e houve aquela chacina. E aqui no Guarujá, há alguns anos, um pouquinho antes da pandemia, uma moça com problemas psicológicos, tinha necessidades especiais, uma corrente de WhatsApp disse que essa moça abusava de uma criança. Ela foi linchada, ela foi assassinada numa comunidade aqui no Guarujá, e as pessoas que davam pauladas, simplesmente depois foram perguntadas por que você estava batendo naquela moça? Estava todo mundo batendo, eu fui bater. Então a gente não pode deixar criar imaginação ou achar que é brincadeira. Está mais do que na hora de que pais, professores, sociedade civil, governo, todos, a gente trate de preparar as crianças para receberem, como também as tias do Zap, ou seja, todas as idades. A gente precisa falar o que acontece hoje. Recebe uma corrente dessa e as pessoas vão encaminhando com frequência. Então a gente precisa analisar, e aquilo que não for algo produtivo, a gente precisa estancar. Mas isso só vai ocorrer, penso eu,
se a gente começar a levar essa discussão para as escolas, levar essa discussão para o local de trabalho, levar essa discussão para os meios de comunicação e preparar a população a não passar para frente. Veio uma denúncia, o que fazer com essa denúncia? Ligue para a polícia, fale com o seu professor, chame o inspetor, não entre em pânico. E aí o exemplo que a gente sempre cita de organização e disciplina, a gente cita do Japão. Na Copa do Mundo, nós vimos aqui no Brasil o japonês fazer o seu lixo e catar. Quando tem terremoto no Japão, eles têm treinamento, as crianças vão para baixo da mesa, as crianças se protegem, as crianças fazem... Então a gente precisa adequar a nossa vida ao século XXI. Fake news, que é mentira, que é deturpação, que é enganação, a gente precisa preparar quem recebe a informação a estancar. Porque hoje, o que pode parecer uma brincadeira, amanhã pode ser uma tragédia, pode ser muito sério, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde, a gente já começa em alto nível esse jornal com uma notícia desse calibre. Para mim, ela é um pouquinho mais pessoal, porque eu estudei no Primo Ferreira. E o Primo Ferreira, da minha adolescência, era uma grande prisão estadual. Portas altas, grades, a sensação do aprisionamento era muito grande. Quando eu estava lendo essa notícia, me preparando para a discussão de hoje, o meu primeiro pensamento é o seguinte: eu me lembrei do tempo nosso, de um autor chamado Goethe, que lá pelo século XVI, XVII, XVIII, ele escreveu As Peripécias do Jovem Werther, em que ele contava uma história de suicídio. Centenas de jovens se suicidaram, influenciados pelo livro. Esse tipo de notícia, ela é perigosa porque ela cria seguidores, pessoas que gostam de aparecer, pessoas que gostam de causar o caos e propagam essa história. O grande problema é que a gente não sabe até onde ela é verdadeira. Como o Paulo falou, em outros casos nos Estados Unidos, as pessoas foram avisadas do que iria acontecer e não se levaram a sério. Levar a sério demais é fazer o trabalho do terror. Quem faz uma notícia desse tipo, ele quer, na pior das hipóteses, criar o terror. Na melhor das hipóteses, Paulo e Pavão, pode ser apenas um adolescente que esteja querendo causar como vocês faziam com a loira do banheiro. O problema é que nós não sabemos aonde está essa verdade. Cabe, e aí eu discordo do Paulo, a polícia científica. Dá para descobrir. Não é uma mensagem solta na internet com um telefone apenas da Tailândia. É um grupo criado chamado Massacre 16, em que as pessoas entram, são convidadas, participam, leem. Então, assim, é rastreável. A gente lembra da Vaza Jato, como eles descobriram rapidamente quem foram os hackers que invadiram. Dá para fazer. Então, a gente o que espera hoje é a polícia científica atuando e descobrindo e apurando e torcendo para que tenha sido apenas uma brincadeira de uma criança. A única coisa, e nisso, apesar de que algumas pessoas quiseram mudar, o Brasil ainda não tem um acesso tão fácil às armas de fogo. Nos Estados Unidos, é a nossa grande diferença, qualquer pessoa, e eu estou exagerando qualquer, mas com muita facilidade, compra uma arma de massacre, um fuzil, não é um revólver. Aqui nós temos ainda uma certa restrição. Mas e se a gente não tiver? E se essa pessoa realmente tiver uma arma de fogo? Toda cara de trote, mas na verdade todo cuidado é pouco, porque existe uma possibilidade de que não seja um trote, não seja uma brincadeira. Parece notícia repetida, porque na segunda-feira houve uma apreensão de cocaína grande no Porto de Santos, mais de 500 quilos. Agora ontem foi 1,5 toneladas de cocaína, uma carga no atacado estimada em 60 milhões de dólares. 60 milhões de dólares. Uma parte escondida num carregamento de óxido de alumínio para a Itália e outra parte, Benjamin, escondida num carregamento de café para a Alemanha. É a 7ª apreensão grande de drogas no Porto de Santos só nesse mês de agosto. E é repetida por vários motivos, porque a gente está falando isso toda semana. Toda semana a gente fica na dúvida se a gente louva a Polícia Federal
porque apreendeu essa quantidade enorme, ou se a gente desconfia que está passando muito mais sem ser visto. Acho que está na hora da gente mudar um pouco a política do nosso porto em relação ao exame dos contêineres. Eu sei que é inviável. O auditor fiscal, quando quer fazer greve, ele propõe operação padrão, examinar cada carga que passa no porto. Talvez seja um dos caminhos. Talvez seja um dos caminhos também a gente rediscutir a nossa política de combate às drogas. Nós estamos vendo recentemente que a Colômbia está mudando hoje toda a sua política do enfrentamento às drogas, inclusive com a passagem para a reserva de diversos generais que até então eram responsáveis pelo controle do narcotráfico. O mundo hoje ele é refém do uso de drogas. Por mais que a gente queira tapar o sol com a peneira, basta ir no centro de São Paulo que a gente percebe que a nossa política de combate às drogas não funcionou. Repetir o mesmo erro sempre não vai fazer diferente, vai continuar errando. Está na hora dessa sociedade madura, que falta menos de 60 dias para uma eleição presidencial importante, sentar e discutir como que nós vamos enfrentar isso de frente. Apenas secando o gelo da apreensão, também está nesses dias que foram apreendidos novamente uma grande carga de drogas embaixo de navios. Isso passou no Fantástico faz menos de 2 meses. E eles continuam fazendo do mesmo jeito. E cada dia a gente só tem a sofisticação. Eles inventam cada dia subterfúgio para passar. Até submarinos eles constroem para levar a droga para a Europa. Só pelo valor dessa carga apreendida ontem, mais ou menos no atacado, 60 milhões de dólares, lógico que no varejo isso aí se multiplica por 5, por 6, né, na Europa, dá para imaginar por que tem tanta sofisticação, por que tem tantos profissionais de altíssima competência na fraude envolvidos, por que tem tanta criatividade, porque é muito dinheiro, não é, Pavão? Paulo, enquanto não houver um combate efetivo ao enriquecimento decorrente dos barões da droga, porque o que a gente vê? A gente vê muito dinheiro rolando, Paulo. É muito dinheiro. Então não dá para a gente ficar falando que trabalhador de portaria, de terminal aqui no Porto de Santos, a gente sabe, a polícia toda hora está prendendo os trabalhadores. A pessoa ganha 2, 3 mil reais por mês. Chegam para eles e falam, olha, você não precisa fazer nada, só fica de costas, eu vou te dar 10 vezes mais do que isso. Vai falar não? As autoridades elas precisam se antecipar a essa abordagem. E a coisa é extremamente profissional. Os lacres são idênticos, eles são substituídos. São pessoas... O Benjamin falou aqui do submarino. Pegaram aqui aquele espanhol, era um dos melhores mergulhadores do mundo. Então eles estão recrutando profissionais da maior qualidade. E só vamos ter combate a esse tipo do tráfico, esse tipo de coisa, na hora que a gente for mais organizado do que o crime. E isso só vai acontecer se a gente expoliar os traficantes dos seus bens. Então, assim, me parece um absurdo o que acontece no Brasil. O traficante está preso e a mulher do traficante mora num triplex. Tem carro blindado. Quer dizer, da onde vem o dinheiro? Ah, mas isso tá... As pessoas escondem dinheiro na conta da mãe, na conta do filho. Então, enquanto não houver um combate efetivo, olha, prender o traficante, até o terceiro grau, tá todo mundo com seus bens apreendidos. É sufocar o dinheiro para impedir essa derrama. O que acontece hoje traficante hoje no Brasil é sinônimo de bom vizinho, de bom pagador e de mecenas. Então, assim, é como falar, a gente estava falando desde o início, falar fake news no Brasil. É muito bonito falar fake news. Olha, porque isso é fake news? Como se fosse... Fake news é mentira. Ou a gente começa a falar que é mentira, é que nem o tráfico. O crime organizado está cada vez se aperfeiçoando. Nós estamos comemorando, ano após ano, o aumento do embarque de cargas aqui no Porto de Santos. E qual que é o efetivo da Receita Federal, dos auditores fiscais, da Polícia Federal? É o mesmo. São 3, 4 cachorros, 2 scanners
E aí todo mundo querendo saber onde dorme o cachorro para matar envenenado, porque hoje em dia o pessoal tem medo do scanner do cachorro. Não que as nossas autoridades não façam o seu trabalho, mas hoje é praticamente enxugar gelo. Nós precisamos aumentar e reconhecer que Santos virou, sim, uma avenida do tráfico. Aqui o Porto de Santos e a região, ela está abarrotada de tóxico e a gente precisa combater isso. Hoje é uma coisa normal, né? Você só não vê quem não quer. Agora, não dá para a gente continuar todo dia, toda semana, toda hora ficar falando de 1,5 tonelada quando embarcam 15, 30 toneladas. Por falar em efetivo reduzido e falta de equipamentos, os auditores fiscais da Receita Federal fizeram mais uma manifestação, protesto ontem em frente à alfândega em Santos. Eles estão mobilizados desde dezembro do ano passado e eles pedem justamente concurso para a contratação de mais auditores, de mais profissionais, orçamento, que é para reforçar equipamentos e recursos para fiscalização, e também a regulamentação de uma lei de 2016, que ainda não foi regulamentada, que é a da produtividade. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, o Benjamin Rodrigues Lopes e o Marcelo Pavão analisam as notícias com você nesta quarta-feira. E a notícia que domina todos os meios de comunicação nesta quarta-feira é a posse, ontem à noite, do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Ele fez um discurso bastante duro, defendendo as instituições, defendendo as urnas eletrônicas, atacando as informações falsas que receberam esse nome em inglês de fake news e disseminadas em redes sociais, atacando também atacando os atacantes, né, da democracia, e na presença do presidente Jair Bolsonaro, que teve algumas das teses defendidas por ele contrariadas pelo Alexandre de Moraes com muita ênfase. 2.000 pessoas presentes, mais ou menos, várias vezes durante o discurso, o público todo qualificado, né, aplaudiu de pé. E o que só você viu, hein, nessa posse do Alexandre de Moraes, Marcelo Olha, Pavão? Paulo, O que só você viu? É a rusga entre a Dilma e o Temer, né? Foi a coisa mais interessante, que toda vez que aparecia a plateia eu ficava olhando, porque eram para ter colocado os ex-presidentes na linha cronológica, né? Então seria o primeiro Lula, primeiro Sarney, depois o Lula, a Dilma e o Temer. E aí, na hora, o Sarney porque o Fernando Henrique e o Collor não estavam presentes e Itamar já morreu, né? O Fernando Henrique alegou problema de saúde, o Collor está em campanha para o governo do Estado. O Fernando Henrique teve uma fratura grave, né? Um tombo, né? Ele parece que chegou a ser operado, ele falou que alegou... E aí o Sarney, nos seus 92 anos, teve que fazer, às vezes, entre a Dilma e o Temer. O Sarney tem mais de 100 anos, não tem? Mais de 200 anos? Não, é assim. Oficialmente, ele tem 92 anos, mas há registros, inclusive contigo, Paulo, ao lado dele, inclusive na Torre de Babel. Dizem que foi ele que deu a ideia para a serpente, né, de oferecer a maçã para Eva. Não, ele plantou a maçã, ele plantou a macieira, esperou dar o fruto, aí ele, opa, cobrinha, vem aqui, ó. O Sarney é eterno. O que só você viu, Benjamin, nessa posse? O Benjamin já viu, eu posso testemunhar isso. Eu não sei se ele viu com os olhos de Benjamin ou com os olhos de todo mundo. Ele viu o Lula no centro das atenções. Eu não vi isso, Benjamin. Eu vi assim, então primeiro assim, eu acho que... Eu vi o Lula de frente para o Bolsonaro, né? Os comentários de vocês falharam num ponto. O Sarney pegou a maçã, mas quem entregou foi o Temer. Eu acho que... você sabe o que me chamou atenção nesse ato? Foi feito corretamente. A gente está vivendo num mundo tão estranho, ou num país tão estranho, em que as pessoas não exercem os papéis para que foram determinados. O presidente várias vezes é acusado de quebrar a hierarquia do cargo,
a oposição, os ministros que falam demais, ex-presidente. Eu acho que foi uma cerimônia em que as pessoas se comportaram. Há a imagem do Lula na frente do atual presidente, e os dois civilizadamente estão lá. Também vi que o atual presidente não aplaudiu quando o Lula foi chamado ou quando ele sentou. Pequenas picuinhas. A história do Temer, eu acho que é uma história muito correta do que representa ser um homem ou uma mulher pública. A Dilma, ela é uma ex-presidenta. Claro que estar do lado da pessoa que a tirou do poder deve ser extremamente constrangedor, mas ela não tem o direito de ser a Dilma naquele momento. Naquele momento ela é a instituição, é a ex-presidenta. O ministro do Supremo que estava assumindo o TSE tem as suas idiosincrasias com o presidente. Já foi ofendido publicamente pelo presidente, mas lá se portou com o presidente do TSE. E o atual presidente, que é conhecido pela destemperaridade vocal, acho que deram alguma coisa para ele, estava Bolsonarinho, paz e amor, e cumpriu o rito do cargo. O que o Paulo se refere é um momento em que o Lula e a Dilma estão cumprimentando as pessoas na plateia e todos os olhares, e vou mandar a imagem depois para o Paulo, estão direcionados ao Lula. É uma imagem, é um símbolo. Tempos melhores virão. E Paulo, só fazer se me permite um adendo, vou replicar uma informação que a jornalista Natuza Neri que deu. O convite, como se deu o convite do Bolsonaro para ir à cerimônia, né? O ministro Alexandre de Moraes, e aí ele estava ocasionalmente fazendo a lista dos convidados para a cerimônia e questionaram o Bolsonaro se ele iria à posse. Ele falou, claro, se ele me convidar eu vou. E aí quando o Alexandre de Moraes tomou conhecimento dessa informação dada pelo Bolsonaro, imediatamente ele diretamente fez o convite. E aí, qual é a informação que a Natuza Neri... Porque o convite protocolar ele teria que ter recebido. Ele já havia recebido. Ele falou, eu irei à posse se o ministro Alexandre de Moraes já tava me convidar. E aí eu irei. E aí disse que o Alexandre de Moraes imediatamente pegou o telefone, sei lá, o meio de comunicação e fez o convite. E o que a Natuza Neri acrescentou foi que exatamente o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele é extremamente cumpridor da disciplina dos cargos que ele exerce. Então, enquanto presidente do TSE, quer dizer, a premissa em relação ao Alexandre de Moraes é que ele, sim, seja uma pessoa cumpridora dos seus deveres nessa situação de cumprir a liturgia do cargo, recebendo mesmo seus antagonistas, porque diz que ele é extremamente disciplinado com a hierarquia do cargo. Eu não vou perder, só a provocaçãozinha que eu preciso fazer. O presidente do Supremo, o presidente do TSE, foi levar o convite ao Bolsonaro em mãos e ganhou uma camisa do Corinthians, o presidente. Exatamente. Diga-se passagem, o presidente é palmeirense. Ele é palmeirense, mas o presidente do TSE... O Alexandre de Moraes é corintiano. É corintiano. Aliás, ontem o Corregedor-Geral fez esse comentário. Ele falou assim, um fanático torcedor... Desculpe-me o pleonasmo, mas o novo presidente do TSE é um fanático torcedor do Corinthians. Ele falou do pleonasmo. Porque quem é corintiano é fanático, não tem como. Bom, ontem, 16 de agosto, foi o primeiro dia em que as campanhas eleitorais foram completamente liberadas, ou seja, a partir de ontem o candidato pode pedir voto e promover eventos de pedir voto, a regimentar eleitores. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula participaram de eventos, Lula com empresários e o Bolsonaro de um outro evento, e os dois se referiram a religião, a questões religiosas, né, Pavão? Então, tá complicada essa eleição, tá? Porque a munição para ataque de ambos os lados, ela é muito grande, ela é muito vasta. Então, todos têm passado, todos deixaram rastro, todos têm alguma coisa que foi feita no passado que não os abona. E
esse chumbo trocado entre eles não vai doer de jeito nenhum. Então eles estão indo para um outro lado mais delicado. A campanha bolsonarista está falando que o Lula vai fechar todas as igrejas evangélicas e a campanha petista está dizendo que o Bolsonaro é possuído pelo demônio. E assim a coisa vai. O que me deixa preocupado nessa hora é que a gente está falando de religião, de fé, a gente está falando de uma linha muito tênue de fanatismo, de pessoas que seguem de forma absolutamente cega algumas diretrizes. Isso é o que me preocupa, esse extremismo de opiniões. E só pegando o gancho que o Benjamin falou, quer dizer, ontem aquela cerimônia, faz muito tempo que a gente não assiste uma cerimônia de posse ou uma cerimônia cívica institucional aqui no Brasil, como transcorreu ontem. Isso realmente é notável. E o que eu peço e desejo é que isso vá até o fim da campanha. Sabemos que não é verdade, mas vamos tentar. Agora, quando entra a religião, a coisa toma um outro patamar, ela extrapola o controle. E aí o fanatismo a gente vê nas repúblicas extremistas, nós vemos no Oriente Médio, e a gente não pode falar que está contra, porque está isolado desse problema. Porque a gente está vivendo esse extremismo, Paulo, religioso, essas opiniões, e quando você entra nessa linha mais do que sensível, que é falar de Deus, de religião, de fé, é mais uma caixa de Pandora que está aberta. Quer dizer, como é que a pessoa vai ouvir a sua crença, a sua fé, os seus princípios serem atacados e vou ficar calado? Isso é muito perigoso. Mais uma vez, as pessoas precisam estar atentas a não cair nesse tipo de provocação, a não disseminar esse tipo de provocação e sempre respeitar a crença, respeitar a religião, respeitar a cultura de cada um. Porque a gente já está vendo terreiros de candomblé, umbanda, nós estamos vendo centros espíritas, estamos vendo igrejas evangélicas, cultos católicos, de uma forma geral os muçulmanos, está todo mundo recebendo ataques. Então a gente precisa colocar água nessa fervura, baixar essa pressão, não cair na provocação, porque quando a gente fala de Deus, de fé e de crença, a coisa toma um patamar muito perigoso e absolutamente imprevisível, Paulo. Os dois lados em que a eleição está nesse momento polarizada, Bolsonaro e Lula, imputam ao outro o demônio, o mal, não é? E é difícil ser imparcial quando você tem um lado, mas eu acho que o caminho, ouvindo o que o Pavão falou e ouvindo os sábios conselhos de Paulo Schiff, é assim: é uma campanha extremamente curta. Você, eleitor, tem uma missão muito grande: eleger o presidente, também o governador, também o senador, também o deputado federal, também o deputado estadual. Acho que dá para a gente dividir um pouco, e o deputado estadual e federal é um voto muito mais da proximidade. Olha, ele representa o que eu penso sobre a vida, sobre a minha região, como é que eu quero que seja o porto, como é que eu quero que seja a escola. O presidente, ele tem que fugir nesse debate de menos de 60 dias para o primeiro turno da pauta de costumes. Não me interessa mais saber que time o presidente ou o ex-presidente torce. Não me interessa saber com quem eles dormem ou deixam de dormir. Não me interessa a saber a que Deus eles cultuam. Me interessa saber o que nós vamos discutir da economia. Como é que nós vamos garantir a nossa independência no petróleo? Que a gente não fique refém novamente da guerra da Crimeia, da guerra da Ucrânia, e que a gente seja primeiro a gasolina quase 10 e agora quase 5. Como é que eu vou garantir que o leite não seja mais caro do que 1 litro de gasolina? Como é que eu vou garantir que você tenha pleno emprego? Como é que eu vou garantir que o Brasil se desenvolva? A pauta econômica, política, tem que voltar ao centro da discussão. A pauta de costumes só interessa a quem quer a briga. E a gente, como o Pavão falou, nós não somos fanáticos por política. Nós somos fanáticos pelo time de futebol, somos fanáticos pela escola de samba
que são as coisas mais importantes das menos importantes. O importante é resolver o Brasil. Opinião 2.0 volta depois do intervalo, que é rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. O Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando as notícias com você. Uma dessas notícias é curiosa, Pavão. O bilionário Elon Musk falou em comprar o time de futebol inglês Manchester United. Eu imagino que a torcida do Manchester United, que foi uma potência no começo desse século com o treinador Sir Alex Ferguson, que ficou 21 anos lá, com o Cristiano Ronaldo, com o Rooney, ganhou tudo quanto é tipo de título, tenha ficado animada, porque o começo do Manchester nessa temporada da Premier League foi tétrico, 2 jogos, 2 derrotas, uma em casa por 4-0 para o Brentford, e o Manchester, são 20 clubes na Premier League inglesa, ele está em 20º lugar, depois de 2 rodadas, o 20º. Então o Elon Musk falou em comprar o Manchester, o torcedor se animou. Mas ele depois falou que era brincadeira. Ele também falou em comprar o Twitter, ele também desistiu, não é? Então, Paulo, assim, problema financeiro... É um cascateiro. Então, é aí que a gente entra. O Elon Musk não tem problema financeiro, né? Tipo assim, falar, olha, ele vai perder 2 bilhões. Ele tem mais... Perdeu 40 bilhões. Ele perde 40 bilhões como você Quando joga. ele anunciou a compra do Twitter. Entendeu? Então, assim, ele tem tanto dinheiro que ele pode perder muito dinheiro que ainda vai ficar muito rico. A questão é que ele trabalha, e os negócios do Elon Musk são exatamente baseados essencialmente na credibilidade do empresário. Então, assim, o que ele está se tornando? Ele está se tornando uma piada mundial. Um cara muito importante é muito importante, só que ele está se tornando uma piada. Ele falou do Twitter, o Twitter está processando ele, uma ação bilionária, porque o próprio Twitter teve uma queda, inclusive dos seus acionistas, por conta dessa história do Elon Musk. E aí ele desistiu e a direção do Twitter está processando. A coisa, ela está entrando agora no ponto da piada. Ele fala, eu fiz uma piada. Uma piada do Elon Musk é uma piada que não é de uma pessoa qualquer. É um influenciador mega blaster mundial. Então, onde que ele está se colocando? Ele está se colocando num lugar de ser uma pessoa que daqui a pouco ele vai continuar sendo importantíssimo por conta das suas empresas, mas vai ser uma pessoa que ninguém mais vai dar ouvidos a ele. E isso, a médio prazo, a gente sabe que vai destruindo a empresa até acabar. Nós temos várias empresas aqui no Brasil que estão sofrendo disso. Tem um mega magazine de varejo aqui no Brasil que toda a imprensa está noticiando, mês a mês vem uma bomba contra esse magazine. Ou seja, é uma questão de tempo que vai quebrar, porque o empresário não aguenta. E o Elon Musk está virando um pária nessa história. E aí a gente já sabe, como teve aqui no Brasil o Ike Batista. O Ike Batista, há 10 anos, ele estava no top 5 da Forbes. Hoje, ele está fora do ranking. Está vendendo um monte de coisa para pagar a dívida. Então, assim, quem precisa de credibilidade e esse ramo de investimento, de ação na Bolsa, ele é imprescindível ter a credibilidade, o Elon Musk, ele está fazendo o possível e o impossível para se descredibilizar perante a comunidade que investe. E aí, é aquela tal história, ele vai perder, continuar rico, mas tem muita gente que vai perder muito dinheiro com ele. Dinheiro ele não pode perder, mas a credibilidade ele está perdendo, né, Benjamin? Eu não sou um homem que gosta de piadas, mas o trocadilho está pronto. A história foi para o espaço. O Elon Musk, ele está apresentando sinais de uma síndrome que é do poder absoluto. Eu acompanho um pouco a história dele. Ele, cada dia aparece um novo filho dele, 2 aqui. O nome dos filhos dele são impronunciáveis, é o X e Y, são formas matemáticas. Chega um momento em que a pessoa está tão poderosa, que literalmente ele não sabe mais o que fazer.
Eu acho que a vida dele ficou muito chata. É assim, 2 bilhões aqui, 3 bilhões lá, qual é a novidade? Já fui para o espaço, comprei o Twitter, eu preciso causar. Está na hora de ter alguém que fala, menos Musk, menos, volta à realidade. Pegue este poder que você conseguiu com seus méritos de grande empresário, de visionário, e faça algo construtivo. É nesse ponto que eu gosto muito do cara da Microsoft, que chegou um momento que ele falou, olha, chega, metade do meu dinheiro vai para o meu fundo. Cada vez que eu junto mais dinheiro, vai para o fundo de novo. E vou tentar fazer alguma coisa para o bem da humanidade. Está na hora, e aproveito o pavão aqui do meu lado, do Elon Musk baixar a Terra e resolver virar Tony Stark. Já foi para o espaço, faz armadura, faz algo construtivo para este mundo. Ele tá mais pra Coringa, né? E assim, não quero também aproveitar o Paulo Schiff, quem sabe ele quer ver aqui no Santos, que também tá lá, já foi isso. Será que ele não quer comprar uma parte, dividir com o Neymar? Não é só o Santos, não. Qualquer clube brasileiro aceitaria virar uma sociedade anônima de futebol com um investidor desse nível, né? O homem, não sei se ainda é o mais rico do mundo, mas pelo menos entre... ele tá no top 5, que é um dos 5 mais ricos, ele é. Você torceria, Paulo, para o Musk Futebol Clube? Não. Compraria a camisa? Um Santos com investidor, sim. Agora, o time dele, não. Nem vai ser em Santos, né? O Musk nem mora aqui, né? Nem mora no Brasil. Agora, em Minas Gerais, uma médica psiquiatra, ela desafiou policiais. É uma história muito curiosa. Dá para ver que a médica devia estar... muito alterada, Benjamin. Ela parou o carro dela em Ubá, do lado de uma viatura da Polícia Militar, e pediu para os policiais arranjarem uma vaga para ela. Né? Os policiais falaram, não somos flanelinhas, né? Aí, não é melhor você ir para casa? Não, a gente vai beber. O policial falou, se vocês beberem e saírem de carro, nós vamos prender vocês. Não, porque a minha mãe é juíza. Uma discussão sem nenhum sentido, né, Benjamin? Uma médica de 34 anos, o que acontece? Não, ela está em estado alterado da consciência. Se por uso de substâncias psicoativas ou por alguma doença, a gente não tem subsídios para dizer isso. Mas a história é completamente enlouquecida. Assim, não tem explicação. Ela parece que assim, olha, eu quero ser preso, estou fazendo o possível e impossível para chamar a tua atenção. Acho que é um pouco isso. Tem uma minissérie da Globo que está terminando esses dias, As Filhas de Eva, que tem uma história um pouco parecida, que é uma psicóloga que num surto com o ex-marido vai lá, quebra o carro dele e isso vai viralizar na internet. Paulo, a gente está vivendo um momento em que os hedonistas e principalmente as pessoas que querem aparecer encontraram um prato cheio. A internet te torna instantaneamente uma celebridade enlouquecida, mas uma celebridade. Hedonismo é a filosofia que busca, de qualquer maneira, o prazer, né? O foco do hedonismo é o prazer. Aparentemente, sim, né? Porque ela disse que ia beber mais uma, não se sabe se já tinha. Mais uma significa que já bebeu antes e quer beber mais, né? E contando para o policial que vai prendê-la. Dirigindo o carro, né? Pavão, tem coisas difíceis de entender e difíceis de comentar também. Mas né? então, Paulo, nós somos o país do você sabe com quem está falando? Ela é filha de uma juíza e ela falou isso pro policial. Exato. Aqui em Santos não teve o desembargador que ligou para o secretário de segurança. Olha que ele está querendo me multar como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Nós tivemos agora essa semana o juiz do trabalho que foi desmascarado. Desde 2014 denúncias são feitas contra ele, todas as denúncias arquivadas. E aí as gravações, as denúncias dizem exatamente isso. Quando a mulher falou, não quero nada contigo, ele falou, você sabe quem eu sou? Eu sou juiz, eu vou te prejudicar. Então assim, enquanto no Brasil esse tipo de excesso, de abuso de autoridade, e não estamos falando da mãe dela, porque a mãe dela eu não sei nem se sabe dessas coisas, mas nós podemos citar aquela presidente do Tribunal de Justiça, se não me engano, ou do Amazonas ou do Acre, quando o filho foi pego como traficante, foi preso, ela moveu céus e terras entre os pares para ele ser libertado. E depois ela foi afastada por isso. Então, enquanto as nossas autoridades forem corporativistas do mal,
Porque é aquela tal história. Para cada juiz que fala com quem você está falando, nós temos 10 que cumprem com a sua missão. Agora, por que privilegiar esse que é o errado? Por que dar notoriedade ao errado? Nós vimos o desembargador aqui de Santos, o doutor Siqueira, que foi afastado. Está recebendo o seu salário sem trabalhar. Que punição é essa? E aí a gente descobre que tinha uma outra desembargadora que foi ameaçada por ele, tem vários casos que estavam arquivados, da mesma forma do juiz do trabalho, e agora essa história. O que deveria ser feito, na minha opinião, é a corregedoria chamar a mãe dela e falar: a senhora está sabendo o que está acontecendo? Isso acaba com o seu caráter, com a sua visibilidade, com a sua autoridade, com a sua idoneidade e tal. E aí deveria ter uma situação, porque a gente não pode culpabilizar a mãe, ela só está utilizando. Mas, infelizmente, no Brasil, nós tivemos agora recentemente aquele caso do PM que matou o campeão de jiu-jitsu, e todas as entrevistas da família do morto na hora do velório se referiam que é um major da PM, que é filho de coronel, que é uma família de comandantes e que nada vai acontecer com ele. Então, enquanto o Brasil for o país da impunidade, sabe, do abuso de autoridade, e isso valer a pena, nada vai mudar. Isso é desde 1500, é o país do você sabe com quem você está falando. E aí isso é tudo. Sabe, você está numa briga de trânsito, você sabe com quem você está falando? Eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de Beltrano. Infelizmente é isso, isso tem que ser coibido. E mais ainda, os policiais que estavam nessa blitz, os policiais que estavam, eles precisam ser protegidos. Porque se for cavocar, esses policiais já devem ter sido transferidos para atravessar criança em escola. Você se referiu a um caso que foi muito discutido há um tempo atrás, que foi essa desembargadora de Mato Grosso do Sul que libertou, ela, na verdade ela não libertou, ela mandou para uma clínica de tratamento. Isso, o próprio filho. O filho traficante, que foi preso em flagrante com 300 quilos de droga, né? Ela foi afastada do cargo, mas foi afastada do mesmo jeito que você falou do desembargador daqui de Santos, que maltratou o guarda municipal por causa do uso de máscara. Ela foi afastada e continua ganhando com o salário mensal, que na época era de 35 mil reais. Eu tenho amigos que são juízes e desembargadores, e é o que a gente comenta particularmente. Eu pergunto para eles e para elas também. Tânia Borges. Eu falo assim, como é que vocês se sentem? Aí todos abaixam a cabeça. Porque é uma grita de todos. Quer dizer, em vez de se fazer um placar positivo do judiciário, das autoridades gerais, tipo, olha, esses são os cumpridores, não. O juiz é pego na mão grande, aí ele é aposentado compulsoriamente. Que prêmio que é esse? Que punição é essa? Eu sou aposentado, eu deixo de trabalhar e continuo ganhando e mantenho o meu cargo, meu título. A gente precisa mudar isso. E esse país, ele continua, e muito mais do que antes, o país do você sabe com quem você está falando? E aí tudo decorre. As autoridades, elas não podem ter esse tipo de proteção quando elas não cumprem a lei. E aqueles que cumprem devem ser protegidos. Pavão, o meu livro de cabeceira chama-se FEBEAPA, Festival de Besteiras que Assolam o País. Stanislau Ponte Preta. Enquanto você falava, eu lembrei do juiz Noé Pacheco, de Floriano, do Piauí. Ele deu liberdade provisória ao próprio filho. Ele era o único juiz. Prenderam e ele soltou. Eu lembrei também que hoje em Alagoas está tendo uma denúncia feia, porque os promotores, os juízes ganharam licença-prêmio a cada 3 anos. Eles ganham mais 120 dias de férias e estão recebendo em pecúlio. Então, os juízes estão recebendo entre 1 milhão e 800 mil reais a cada 3 anos a mais. É um subterfúgio para eles receberem um pouco mais uma verba. E esse juiz do trabalho, acusado de assédio, pediu férias. Exato. Assim que ele foi acusado, ele pediu férias. Ele foi afastado pelo cursinho Damásio e pediu férias no tribunal. Talvez isso esteja mudando, não é mais o país do sabe com quem está falando, agora você sabe quem é a minha mãe? Foi como essa médica.
Agora imagina a cena, uma viatura de polícia parada, duas mulheres param o carro do lado, em fila dupla, pedem para os policiais arranjar um lugar para elas estacionarem. Os policiais indicam o estacionamento, elas dizem que não é o estacionamento que elas querem. É tão surreal. Agora ela vai aparecer. É difícil de acreditar. Eu vou entrar na seara aqui do meu amigo. Agora ela vai apresentar um laudo dizendo que naquele momento ela estava em surto psicótico e não pode ser imputada de crime nenhum e a justiça vai aceitar. Simples assim. Sabe o que vai acontecer? Nada. Ela é médica psiquiatra. O Opinião chega ao final, a gente agradece as participações do Benjamin Rodrigues Lopes, médico, do advogado, jornalista, cinéfilo Marcelo Pavão, como comentaristas, agradece o trabalho da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradece a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 13h, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.